Em Santa Catarina, o superintendente de Vigilância em Saúde da DIF aqui de Santa Catarina, o Eduardo Macário, ele vai explicar agora o porquê que os idosos estão sendo vacinados com a terceira dose, a chamada dose reforço. Sendo que muitos idosos estão receiosos e alguns já dizem, eu não vou tomar porque eu já tomei as 2 doses. Falaram para mim que eu tinha que tomar 2 doses para ficar com o calendário completo, já tomei minhas 2 doses, então para que eu vou me vacinar de novo? Até porque agora quem foi vacinado, por exemplo, com Coronavac, estão sendo aplicadas aí doses, se não tem a Coronavac, de outras vacinas como a Pfizer, né? Já que diz que não tem problema nenhum. E aí muitos acabam se recusando em tomar a dose de reforço. Mas ela é sim importante. O Eduardo Macário vai nos explicar o porquê que os idosos têm que tomar a terceira dose da vacina contra o Covid-19. Como se dá o processo de imunização contra a Covid? Para as vacinas que utilizam o esquema primário de 2 doses, a primeira dose serve como sensibilização, ou seja, o organismo é exposto a um tipo de antígeno incapaz de produzir a doença, mas muito similar ao coronavírus, e produz anticorpos de defesa justamente para que o organismo tenha já essa memória imunológica suficiente para enfrentar um coronavírus caso ele seja infectado. Mas essa primeira sensibilização ela é muito curta de tempo e também produz pouca resposta de anticorpos. E para isso é necessário uma segunda dose para justamente aumentar a produção de anticorpos e essa imunização se tornar mais prolongada. Conforme os estudos clínicos em tempo real, na vida real, vão avançando, observou-se que determinados grupos, como por exemplo os idosos, eles apresentam uma tendência natural a reduzir essa resposta imune prolongada, e o resultado é que, embora nós tenhamos boa parte dos idosos vacinados, esses idosos, por conta dessa redução da imunidade, acabam sendo expostos a um risco maior de casos hospitalizados, de casos graves da Covid-19. E para isso é necessário uma dose de reforço que produz uma quantidade muito grande de anticorpos, né? O organismo produz esses anticorpos e também de forma permanente, forma uma memória imunológica suficiente para enfrentar o coronavírus ao longo de muitos meses. Com a mesma regra nós utilizamos também para os profissionais de saúde. Embora não tenham uma queda na questão da imunidade como os idosos e as pessoas com doenças imunossupressoras, a vacinação dos trabalhadores de saúde é importante porque eles estão bastante expostos a diferentes formas de diferentes tipos de coronavírus. E com a dose de reforço, garante-se uma imunidade mais permanente para os trabalhadores, o número de absenteísmos ou de ausências provocadas por pessoas doentes e adoecidas pelo coronavírus vai diminuir e nós teremos toda a força de trabalho do Sistema Único de Saúde disponível para atender casos não só de Covid, mas também de outras doenças em que a nossa população necessite de tratamento.